Gravando. Então, muito bem, pessoas, eu quero primeiro agradecer a presença de vocês, de quem está aqui no ao vivo, mas também agradecer a participação assíncrona de quem não pôde estar com a gente, né? Do pessoal que me mandou mensagem, perguntando se ia ter gravação, se ia poder participar porque estava trabalhando, enfim, tudo bem. Como sempre, vai ter gravação, assim como as nossas aulas da formação, a partir de semana que vem, vai ter gravação. Para quem está em outro fuso e às vezes fica muito tarde para estar aqui com a gente, vai ter gravação, então não esquentem com isso. A ideia, sim, é claro que no ao vivo a gente consegue ter uma experiência diferente, mas vocês conhecem aquele meu velho discurso sobre a importância da participação mais geral, né, de tentar trazer, quebrar essas barreiras. Então, vamos começar. Eu tenho aqui um roteirinho que eu fiz com um bullet point, basicamente, de algumas coisas que eu gostaria de falar e eu vou seguindo por aí. Mas, como vocês sabem, pode só me dar louca e eu fazer tudo de outra forma. Eu posso lembrar de uma coisa e indo, então, enfim, não se apeguem muito a isso. Eu quero começar essa aula com uma pergunta para vocês, que é muito importante, as pessoas não se fazem essa pergunta geralmente. É uma pergunta essencial quando a gente está falando sobre oráculo. Todo mundo aqui provavelmente já teve alguma relação com algum tipo de oráculo. Seja tarô, baralho cigano, runas, búzios, I Ching, oráculo, uma leitura de mão, o que quer que seja. A pergunta que muitas vezes as pessoas não se fazem é: tu acredita que existe uma coisa chamada destino e que esse destino pode ser lido? Eu posso descobrir algo sobre o destino a partir de um oráculo? Será? Se alguém quiser responder, pode ser no chat, pode abrir o microfone se quiser falar. Eu acredito que sim, que exista, mas não que ele seja imutável, sabe? Aham. Por exemplo, a ideia grega, né, de destino, que tipo, qualquer coisa que você faça vai fazer com que você caia no seu destino. Eu Aham. não acredito nisso. Se você fizer alguma coisa diferente, pode mudar. Um destino como uma condenação, né? Um destino É, inexorável, inevitável. Eu esqueci qual herói, né, que falou que ele ia matar o pai, não sei o É, quê, e aí ele sai, foge de casa, não sei o que lá, e acaba matando o pai de verdade por conta disso, tal. o Não que ele faz com o acredito pai é o de nisso. menos, né? O mais bizarro é, Eu não queria falar essa parte. é gregos, né? Gregos sendo É, gregos. exato. Perfeito. Vamos ver. Sheila pediu a palavra, pode falar. Depois a Mi. Então, também concordo com. Boa noite, pessoal. Também concordo com o Joelson, né? Eu acho que dá sim para ver o destino, porém, ele tem como sim ser moldado. Eu sempre Uhum. acreditei na forma de pensamento que quando um oráculo ele mostra assim essa, olha, cara, se você for por esse caminho e acontecer isso, tal, 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 pode acontecer isso. Então, acho que quando se mostra é porque você pode sim mudar, moldar esse caminho. Ó, não tá legal, pode acontecer isso, muda a forma, muda a frequência. Tá? Eu acho que tem como a gente mudar partindo do oráculo, então sim. Então, concordo com o Joel. Aham. Muito bem. Mi, falei para nós tua percepção. Bora lá. Acho que existe uma variante, porque, assim, em alguns casos, eu acredito que, por mais que você tente fugir daquilo que está no seu caminho, de alguma forma você vai acabar cruzando com ele. Eu penso muito dessa forma. Mas que, em muitos casos, a gente vai ter ali, de acordo com a orientação que a gente recebe do oráculo, um livre-arbítrio até para mudar uma tendência. Por exemplo, se eu tenho um vício de um comportamento
de bebida, e eu sei que a tendência é eu ter uma cirrose, se eu tiver uma orientação e eu começar a cuidar desde agora, a tendência é que isso diminua ou extingue. Aham, Mas cada caso é um caso. perfeito. A gente teve uma aí das participações, né? Algo bem alinhado em relação à percepção, entendimento. E é interessante isso porque isso acaba dialogando bastante com o que a gente vê dentro da perspectiva nórdica, né? A gente vai falar mais sobre isso. É oficialmente a nossa segunda aula, se não me engano, que a gente vai falar sobre destino. Vamos voltar a falar sobre aqueles conceitos que vocês já conhecem, Orlog e Weird, sobre como que isso se manifesta. Mas a grande questão é que isso realmente muda ao longo do tempo, essa percepção, mas a ideia de que existe um destino, seja ele mutável, imutável, ao qual a gente tem 100% de acesso, ou um destino que a gente só acessa parcialmente, ao longo da história, diferentes culturas acreditavam nisso, porque se criaram ou criou-se sistemas que o objetivo era esse, era de alguma forma, através de uma comunicação, conseguir guiar melhor as suas escolhas, as suas decisões. Seja através do contato com o divino, com os deuses, o contato com espíritos, o contato com gênios e por aí vai. Algumas culturas se usava cartas, né, os baralhos, em outros se usavam ossos, em outros diversas formas de símbolos. Até muitas vezes o voo de dois pássaros poderia ser um oráculo. A impressão que a chama do fogo causava na pessoa ao ficar encarando aquilo poderia ser um oráculo. Formas nas entranhas de um bode, de uma cabra, poderia ser um oráculo. Para nós, entre todas essas várias ferramentas, uma delas se destaca, pelo menos aqui para nossa aula de hoje, que são as runas. Estão dentro de um contexto de uma tradição nórdica. Mas antes de eu falar um pouco sobre elas, como elas funcionam, etc., é importante a gente reforçar algo. As runas não são apenas um oráculo. Elas fazem parte de uma visão de mundo. E nessa visão de mundo, o destino não é entendido como algo aleatório, mas como uma trama. É um tecido que é constantemente construído através das nossas ações. Tudo aquilo que eu faço, toda decisão que eu tomo, todo grande movimento que eu realizo na minha vida marca os nós e os pontos dados nessa grande teia. E através do oráculo a gente consegue acessar, pelo menos parcialmente, essa teia, essa trama, e revelar um pouco daquilo que está tendendo a acontecer. Então, como essa aula vai ficar gravada, eu acho que talvez seja interessante eu me apresentar muito brevemente. Então, 30 segundos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Léo Amorim, eu falo sobre runas, sobre magia nórdica, sobre diversas formas de oráculo, religiosidade, na internet há um bom tempo. Eu estudo runas desde 2016, quando eu entrei na faculdade de História, na qual sou formado, e de lá para cá fui aprofundando meus estudos, minhas práticas, meus atendimentos, e eu formo pessoas praticantes oraculistas oficialmente desde 2021, e essa aula é um aquecimento da mais nova turma da minha formação avançada no Oráculo das Runas, que felizmente para mim é um prazer enorme. A maioria dos alunos são alunos antigos que estão voltando. Então, na nossa turma de até agora 10 pessoas, a gente tem 6 pessoas que estão retornando. Isso para mim é incrível porque são pessoas que já fizeram a formação, entendem que ela é valiosa o suficiente para refazer. Então, eu acho que isso é um grande aval assim para o meu trabalho, e aqueles que estão chegando agora, com certeza vão ter uma experiência incrível. Eu
tanto nessa aula de hoje, quanto no meu trabalho em geral, eu tento falar um pouco sobre runas pensando a partir de 3 perspectivas, ou tentando bater em 3 pontos. Pensando runas a partir de uma ideia de o que é o oráculo, o que é um oráculo, sua função e como que a gente pode utilizar um oráculo na magia, como que a runa opera enquanto oráculo, porque você sabe, as runas podem ser oráculo, mas podem ser símbolos que a gente utiliza no altar, para feitiço, para magia, para diversas coisas. E, por fim, a conclusão dessa brincadeira é o que muda quando tu aprende a utilizar e interpretar esse sistema de verdade, profundamente. Vocês sabem que eu utilizo também outros oráculos. Eu sei muito sobre tarô, eu tenho aprendido sobre baralho cigano, e eu gosto de usar esses oráculos, eu gosto muito do trabalho, do ofício do oraculista. Eu costumo dizer que aquele que é bom, que é um bom oraculista, ele vai ter facilidade com diversos oráculos. Mas sempre tem aquele que te toca mais, aquele que te puxa, aquele que te responde com mais facilidade. E no meu caso, são as runas. Eu tento passar a partir dessa minha vivência, prática e também daquilo que eu ensinei para outras pessoas, um pouquinho dessa experiência. Então, vamos entender inicialmente o que são oráculos de uma forma bem breve, bem superficial. Um oráculo não é apenas uma ferramenta de adivinhação superficial. Quando a gente fala em oráculo, a gente está falando necessariamente sobre um sistema simbólico que nos permite observar padrões da realidade. Então, mesmo quando a gente está falando de uma pergunta objetiva, o oráculo ele não apenas responde uma pergunta simples. Ele está, a partir daquela resposta, revelando estruturas. Estruturas que fazem com que a coisa seja do jeito que é, ou tenda a ser daquele jeito. Quando tu consulta um oráculo, de verdade, tu não pergunta o que vai acontecer, num sentido determinista. Tu pode até perguntar isso, mas não é assim que ele te responde. O que tu tá buscando entender, e é exatamente o ponto que o oráculo bate, é o que está acontecendo no nível mais profundo. Não só objetivamente isso vai acontecer, mas entender quais são as dinâmicas que estão operando naquele contexto, naquele momento, que tendem a gerar tal resultado. Como eu falei para vocês, a gente vai aprofundar esse conceito na nossa aula, dentro da formação, mas eu não poderia não citar isso aqui. Na tradição nórdica, existe o conceito de Wyrd. Como eu falei para vocês, a Wyrd é o tecido do destino. Ela não é algo fixo, não é algo pré-estabelecido, não é algo pré-determinado. É algo que está constantemente sendo construído. Cada ação, cada escolha, cada movimento que a gente faz é um movimento dessa agulha tecendo a trama. Por isso, sim, as runas podem mostrar o futuro. As runas podem prever o futuro. Mas não necessariamente como algo fechado e determinístico. Porque não existe futuro determinístico num contexto nórdico. Então, se o povo que criou as runas não acreditava nesse tipo de futuro, é evidente que as runas não vão trabalhar a partir desse paradigma. As runas mostram forças atuantes e para onde essas forças estão se movendo. E isso é algo essencial. Para a gente entender o oráculo das runas, eu preciso entender isso. As runas falam sobre forças, porque cada uma dessas runas é a manifestação de forças. Você sabe muito bem. Quando eu pego uma Kenaz e mostro para vocês, vocês associam isso aqui a certas forças. Kenaz, a tocha, o fogo controlado, a luminosidade, a claridade, aquilo que me permite ver a verdade, também a cura, aquilo que a gente precisa para cicatrizar uma ferida.
Isso são formas de entender essa força atrelada a Kenas. Por isso, quando ela sai no meu oráculo, eu vou conseguir entender essa força se manifesta. Em qual sentido? Bom, vai depender da forma que eu jogar, vai depender das outras runas que estão atreladas a isso. Mas isso já é um estudo mais avançado. É interessante pensar, né? Eu falei sobre os nórdicos enquanto o povo que criou as runas, e é bacana pensar no mito, voltar para a ideia do mito. As runas, como vocês sabem, elas estão muito atreladas ao deus Odin, ou deus Wotan, que é aquele que encontrou as runas, ele descobre as runas. Não é ele que cria as runas, porque as runas são como forças, potências, símbolos que arquitetam todo o universo. Elas estruturam, elas são basilares para a fundamentação do universo, da vida e das coisas como elas funcionam. As runas são uma representação dessas forças através de certos símbolos. E quando Odin as descobre, ele não inventa a força, mas ele conecta, ele entende. Ah, este símbolo fala sobre essa força. Para isso, vocês sabem, Odin se submete a um processo extremo. Ele atravessa um limiar. E só assim, mediante o seu sacrifício, mediante o estado de êxtase que ele entra, devido à dor, devido à falta de comida, de bebida, é que ele consegue ter acesso a essa sabedoria. Portanto, a gente está falando necessariamente de ordalha, de sacrifício e de um caminho de transformação. Para a gente entender as runas, a gente tem que entender o mundo que gerou elas. Na cultura nórdica não existe, nórdica antiga, na religiosidade nórdica antiga, não existia separação entre o espiritual e o material. A própria vida já era em si espiritual. Então, decisões importantes, batalhas, perdão, e diversas relações que se estabeleciam, tudo fazia parte de um mesmo campo de atuação. E o oráculo existia dentro disso, dentro desse campo, não como entretenimento, não como forma de talvez provar que se era um vidente, uma vidente poderoso, poderosa, mas como orientação. E eu acho que isso aqui é essencial quando a gente pensa, por exemplo, na questão do mito de Odin, porque existe algo que sempre me incomodou sobre a maioria das falas sobre runas na internet, que é uma leitura excessivamente profana. Em que sentido? Entra num site qualquer que fala sobre tarô. Nesse site, Astrolink, essas coisas assim da vida. Vai ter geralmente alguma coisa sobre astrologia, alguma coisa sobre o significado das cartas de tarô, e vai ter ali o significado das runas. As pessoas nem sabem o que são runas, mas vai estar ali, runa tal, e aí duas frases que vão dizer, essa runa fala sobre isso aqui, isso aqui. Essa runa fala sobre riqueza, sobre posses e da importância de organizar o seu dinheiro. Essa runa fala sobre isso. Gente, runas são forças que entende-se como não não é primogênito, mas forças primais, forças que estão atreladas à formação do universo. Elas não são apenas isso ou aquilo. O estudo verdadeiro das runas, o estudo aprofundado das runas, é um estudo iniciático. Então, não é à toa que eu bato o pé para que essa formação avançada, que a gente vai começar na semana que vem, seja com aulas ao vivo. Por isso que tem tantas práticas.
Por isso que eu sou tão chato e o conteúdo é tão aprofundado. Por isso que lá no curso inicial de fundamentos, a gente tem uma leitura mais histórica, mais contextual, e aqui a gente está falando de iniciação. Porque o estudo das runas é um caminho iniciático. A gente estabelece, inclusive, um caminho iniciático no próprio entendimento das 24 runas, começando a jornada lá em Ferru e terminando em Dagás. Otala, como a herança, né? O dia que renasce, e Otala como a herança, aquilo que fica. Então, existe uma lógica aí dentro. E essas forças, elas são tão impactantes que não tem como tu estudar e praticar com as runas de uma forma verdadeira e aprofundada sem que isso te transforme. Se a transformação de Odin foi ele ficar 9 dias e 9 noites pendurado em Yggdrasil, atravessado pela sua lança, talvez isso seja um pouco demais. Mas a boa notícia é que a gente não precisa passar por isso. Afinal de contas, obviamente, isso é simbólico. Para falar sobre o processo, sobre o que é aproximar-se dessa divindade, sobre o que é passar a utilizar as runas. As runas são ótimas, as runas são incríveis, as runas são maravilhosas. Mas existe um preço a se pagar para adquirir o conhecimento das runas. Assim como qualquer conhecimento mágico, de ferramenta aprofundada, de verdade, ele necessita uma dedicação, um empenho e sacrifício. Aqui a gente fala muito sobre as trocas equivalentes. Não existe, num contexto nórdico, qualquer operação mágica sem a troca equivalente. Diversos outros povos falam sobre isso. Diversas outras culturas e práticas também tocam nesse assunto. Não é exclusivo dos nórdicos. Mas pra gente isso é essencial. O Gelson perguntou aqui, Léo, me deu branco. Odin sacrifica o olho dele por qual motivo? É para ter conhecimento para entender as runas? Então, nós temos dois grandes momentos, né, atrelados aí aos mitos, à mitologia de Odin. Inicialmente, nós temos o sacrifício de Odin em Yggdrasil, que acontece por 9 noites, né? A questão do 9 é essencial, porque o 9 é o número da iniciação. 9 é o número do processo iniciático, daquele que se coloca em provação para determinada coisa. Por isso que o arcano 9 é o eremita, aquele que parte na jornada iniciática. O 9 é um número muito sagrado para os nórdicos. 9 mundos. 9 é o número de Odin, assim como 3 é o número de Odin. 3 na 3, 9. Então, existe todo um aspecto simbólico aí. Mas, enfim, esse sacrifício de Odin na árvore, que ele fala no Havamal, eu sacrifico eu para mim mesmo. Então, ele não está sacrificando para alguém, para alguma divindade, conceder a ele conhecimento, para alguém mais forte que ele. Ele sacrifica a si mesmo para que ele possa adquirir aquele conhecimento. Que é exatamente o processo que a gente sempre faz. Quando eu abdico de alguma coisa para outra coisa que eu quero ter. Isso vai desde o estudo, para eu me formar, para eu entrar no mestrado, para eu fazer o que for, até na musculação, na academia, eu sacrifico outra coisa que eu gostaria de fazer em prol de mim mesmo. Então isso é muito legal, porque isso também fala um pouco sobre esse viés de colocar a si no meio dessa equação. Dentro da mitologia, da prática, da bruxaria, da magia nórdica, como vocês preferirem,
A relação com os deuses, ela não é uma relação de subserviência. É uma relação em que o operante se coloca a olhar nos olhos dos deuses. Porque é aí que ele demonstra sua honra. E é através da honra que ele demonstra que ele se mostra apto a trabalhar com essa energia. Se eu me prostrar frente ao divino, baixar a cabeça e aguardar julgamento, eu não vou conseguir manifestar essas energias na minha vida. Nem dos deuses, nem das runas. Quando Odin sacrifica um de seus olhos, ele o faz para ter a sabedoria sobre todas as coisas. Ele toma um gole, né, do poço, onde lá se encontra as águas profundas, e que permite que ele saiba, que ele conheça tudo. Mas ele toma um gole só. Então isso é uma questão importante. Dito isso, então, fizemos essa relação de Odin, o seu entendimento para com as runas, as suas percepções em relação ao aspecto mitológico, que é importante, tá? No curso a gente fala muito sobre aspectos históricos, né? Aspectos históricos das runas, de onde vieram, data lá do século II, foram encontrados em tais achados históricos, temos na Noruega, temos na Suécia, essas fontes aqui, tudo isso vocês estão cansados de saber. Pelo menos quem já estudou comigo, já viu, já sabe, etc. Isso tem uma importância. Eu preciso saber o que historicamente são as runas. Mas, quando em termos de leitura, em termos de oráculo, eu preciso também conhecer o mito, conhecer as histórias, porque o mito guarda uma simbologia que está escondida, uma simbologia que está nas entrelinhas, algo que eu não consigo ver numa primeira vista, num primeiro olhar. E enxergar aquilo que a gente não consegue ver no primeiro momento é exatamente, sem tirar nem pôr, o ofício do oraculista. É fazer esse esforço. Então, assim, eu quero fazer uma breve pausa aqui nessa sequência de falação para a gente fazer uma mini leitura. Eu falei bastante até agora, mas eu acho que faz sentido vocês verem isso acontecendo. Então, aproveitando que por acaso eu tô com as minhas runas aqui, recém, inclusive, consagradas ou reconsagradas, você não tem ideia. Eu pego isso aqui, ó, parece que tá dando choque. É bizarro, bizarro. Queria poder mostrar para vocês, assim, ó, largar na mão de cada um, para vocês verem. Quem sabe, né? Esse ano, presencialmente. Aqui eu vou fazer um breve jogo. Como eu direcionei vocês, a ideia não é eu nos jogos ficar perdendo boas oportunidades de leitura com questões super restritivas, super objetivas que me limitam o entendimento da própria ação. Então, minha pergunta aqui é muito simples. Eu vou fazer uma leitura coletiva para todo mundo que está presente nesta chamada aqui. Então, só vale para quem está ao vivo, quem está vendo depois, pode pensar, nossa, tem tudo a ver comigo. Tu não está sendo levado em conta, tá? Porque eu só estou pegando as pessoas que estão aqui. E a minha questão é simplesmente: quais são as forças que estão atuando para este grupo de pessoas, atualmente, as forças mais presentes nas nossas vidas, e qual o conselho que as runas nos trazem para que a gente tenha desfechos positivos na nossa vida. Então, serão 2 leituras, que eu vou tirar 3 runas para cada. Então, a primeira delas,
As forças atuantes. A segunda, conselho. Vai ter que caprichar no conselho, tá? Vocês estão todos zicados. Estão tudo na merda. Cara, simplesmente 6 runas. Assim, 6 runas, 6 runas invertidas. Não saiu uma runa que não tivesse invertida. Inclusive, isso é outra questão, né? Ah, Léo, mas tu joga com runa invertida? Eu jogo. Precisa jogar? Não precisa. Se qualquer uma das pessoas aqui, ah, Léo, eu faço leitura, mas eu não gosto de fazer com runa invertida. Como que aconteceria? Simplesmente a runa que foi invertida, tu desvira ela e interpreta dessa forma. Não tem problema. No curso, na formação, eu vou explicar direitinho como que isso funciona. Mas basicamente é importante, né, o aspecto mais importante aí é que tu tem uma consistência naquilo que tu faz. Não dá para tu fazer um jogo com ela invertida contando e o outro não. E aí tu vai revezando. Aí, não gostei desse resultado, então eu vou interpretar como a runa normal. Ah, esse aqui eu gostei, então pode ser invertido. Isso não dá para fazer. Mas vamos lá. Inclusive, aos meus alunos mais velhos, fiquem à vontade para fazer suas interpretações aí, mandar no chat, enfim. Na verdade, fica todo mundo convidado, mas quem já fez os cursos vai ter mais fundamento para tal. Energia mais evidente, aquilo que está aparecendo, as forças mais atuantes. Runa Lagus, invertida. Runa Tiwas, invertida. E runa Ewas, invertida. Lagus é a runa do oceano, das águas, do sentimento, das emoções, da introspecção, do olhar para dentro. Ok? Tiwas é a runa do deus Tyr, que fala sobre sacrifício, sobre vitória, sobre um conflito que teve uma resolução positiva, superação de inimigos, superação de problemas. Ewas é a runa do cavalo. Essa runa fala sobre movimento, mas também ela fala sobre parceria, sobre relações de amizade, relações de confiança, tal qual um cavaleiro confia no seu cavalo. O que eu interpreto de runas invertidas? Não é o oposto, não é o contrário, mas é uma versão com um certo bloqueio daquela coisa. Então, na prática, Laguz Invertida está falando que se faz presente aqui um bloqueio emocional muito forte. Muitos de nós estamos com questões a serem resolvidas nesse aspecto emocional. Estamos com um bloqueio, uma barragem, não permitindo que a água flua. Então, dificuldades emocionais, dificuldades de falar aquilo que sente, incômodos não manifestados, fica guardando as coisas, sabe? Tem isso que essa pessoa faz, eu adoro essa pessoa, mas isso me incomoda, e aí tu vai deixando aquilo crescer e tu não dá vazão para aquilo. Então, vai represando essa água, até o momento que a água transborda a barreira e aí, brum, sai derrubando tudo. Então, essa é uma força que tem se manifestado bastante por aqui. Quando eu falo sobre Tiwas invertida, eu entendo aqui é uma possibilidade de interpretação e também tem a ver com a intuição.
Então eu levo muito para esse lado. Sobre um aspecto de conflito interno, estar em dúvida, estar com dificuldades, estar com problema. E para fechar, já te passo a palavra, Mi, também, mas quem quiser, com a runa do cavalo, eu estou falando sobre estagnação, ausência do movimento, e estou falando sobre a dificuldade das relações interpessoais. Então, as três runas aqui, elas contam uma história muito amarradinha. As três estão falando sobre questões particulares da minha relação com o outro a partir de um viés emocional, a partir de um viés de ação, de tomada de ação, e a partir de um aspecto mais externo, propriamente da forma que eu me relaciono com o outro. Mi, pode falar. Que o as invertido, no caso, poderia ser uma questão da gente se sentir desrespeitado por alguém? E porque eu penso muito na honra, né? Eu acho que é uma possibilidade, mas eu fico muito dentro da circunscrição do injustiçado. Então, desrespeitado, eu acho que cabe, mas não é aquela coisa assim, tipo, ele não deveria ter falado comigo desse jeito. É tipo assim, depois de tudo que eu fiz por essa pessoa, ela me trata assim. Isso, como uma Eu não desonra. mereço. Eu não merecia isso. Então, a Isso. sensação de esse bloqueio estar atrelado a sentir-se injustiçado. Muito adequado. Não um desrespeito qualquer, um desrespeito que vai muito no âmago da alma, porque é aquilo que, poxa, eu jamais faria isso com alguém, então alguém fazer isso com mim afeta a minha honra profundamente. Super, super. É uma ótima interpretação. Cabe bastante. E aí, o que nós temos de conselho? Mais três runas invertidas. E aqui é interessante porque agora a brincadeira fica legal. Porque, Léo, conselho é o que fazer com isso, correto? E temos runas invertidas, que geralmente não trazem coisas boas. Então, como assim? Então eu tenho que fazer coisas ruins? Aí que entra o nosso arcabouço, o nosso entendimento sobre as runas e a possibilidade de estabelecer a narrativa que elas estão nos passando. Porque o oráculo é isso. Eu tenho símbolos que formam uma história. O melhor vai ser a qualidade da minha leitura e do meu oráculo, quanto melhor for a minha capacidade de reconhecer esses símbolos, interpretá-los e estruturar essa narrativa que está me sendo contada e passar para vocês, para o consulente. Então, nós temos Otala, invertida. Nós temos Ansus, invertida. E nós temos Vúnio, invertida. Estamos falando necessariamente sobre Otala, hereditariedade, herança, aquilo que vem de outras épocas, do passado, dos pais, dos familiares, que vem dos antepassados, dos ancestrais. Ansus fala necessariamente sobre comunicação e Vúnio é necessariamente sobre alegria, felicidade. Elas invertidas e elas como conselho. O que a gente tem aqui? Dicas para a gente poder lidar com isso. Primeiro, Otala invertida tá necessariamente. Eu vou conectar uma runa com a outra, tá? Otala invertida tá necessariamente falando sobre a minha incapacidade de deixar ir. Fala sobre apego. Então, o conselho de Otala invertida é: pare de se apegar ao passado. Deixe as coisas irem. Larga essa herança maldita que te prende a uma coisa que não faz sentido para ti. Ansus invertida é: nem tudo tu vai conseguir ganhar na comunicação, na fala, na conversa, no diálogo. Porque às vezes as pessoas não querem te ouvir. Às vezes a pessoa quer te sacanear mesmo.
quer te deixar fudido, quer te deixar mal. E tu tentar argumentar, mas eu preciso expor o meu lado, eu preciso trazer o meu ponto. Cara, às vezes o silêncio é uma forma de tornar as coisas menos conflituosas. Às vezes o não falar é o mais adequado. Às vezes o não falar é o que precisa ser feito. E essa ânsia que a gente tem, como o Ansusa aparece, né, da comunicação, do falar, do explicar, ficar trazendo isso, só vai te colocar em loop nessa situação indevida. E Vúnio, invertida, fala sobre manejar expectativas. É entender que às vezes a situação é uma merda. Às vezes as coisas dão errado. Às vezes as coisas vão ir pro buraco. E eu aceitar que isso é uma possibilidade faz com que eu tenha meios de lidar com isso de uma forma mais adulta, mais responsável, do que eu ficar esperando que tudo dê certo ou ficar fantasiando numa ideia de que não, porque no final vai dar tudo certo. Cara, talvez não dê. Talvez o fim seja triste. E o que tu vai fazer com isso? Porque tu vai continuar ali. Então, é um olhar menos fantasioso, menos de ilusão e mais cru sobre a realidade. É basicamente isso. Então, gente, essa é uma leitura hiper mega simplificada que eu quis trazer para vocês, de possibilidades de uso, de entendimentos. Eu aqui não é uma pergunta de faz isso, faz aquilo. Se eu entendo que essas forças são as que estão se manifestando, isso me responde mais um monte de coisa. Isso faz muito mais sentido, ao meu ver, do que perguntas que super me limitam. Então, percebam que eu não estou tentando adivinhar nada aqui. Eu estou observando as relações. Se a runa eu as indica movimento, show de bola. Mas ela não está sozinha. Ela está do lado de outras runas. O que o movimento ou a confiança do lado de runas como Ansus, como Otala, significam, como Tiwas, todas invertidas. Então, isso muda o sentido. A gente começa a observar padrões, e são esses padrões que a gente interpreta. Não é uma resposta pronta, mas, novamente, é a leitura das forças que estão em jogo. Então, mesmo quando eu falo assim, conselho, dica e tal, isso é algo que a gente precisa ponderar, porque a dica talvez não seja faz isso assim, mas olha o cenário, veja o que se manifesta. E agora, meu querido, faça o que tu quiser com essas informações. Eu vejo muito as runas a partir desses 10 anos de prática e de vivência e de consulta, atendimento, muito nesse sentido, muito nessa pegada. Cara, tá aqui. Esse é o cenário. Essas são as coisas. Essas são as informações que tu precisa. Agora, meu amigo, faz teu corre. Dá teu jeito, dá teus pulos. Faz as coisas do jeito que tu acha que tem que fazer. Porque essa é a parte importante. Eu preciso dotar o meu consulente dos conhecimentos, dos entendimentos que ele precisa ter para ele tomar uma decisão consciente. Uma decisão própria, uma decisão que vai fazer, que vai trazer esses aspectos na melhor forma possível. Vai manifestar as coisas na sua melhor forma. Fala aí, depois eu vou dar uma olhada aqui no chat que o pessoal está falando. Poderíamos trazer uma suposição de alguém lidando com essa pessoa
ela seria uma pessoa, intolerante, num posicionamento rígido, ao qual trazer esse ansuis invertido, não vai valer a pena eu tentar convencer, dialogar, explicar, ela não vai entender igual você falou, porque ela não quer. Então, ao invés de eu jogar pérolas aos porcos, tentando trazer meu ponto de visão, meus argumentos ali, com alguém que faz questão de desrespeitar, eu sinto que aqui no Tiwas, esse desrespeito desonroso, ele pode ser proposital, tá? O melhor a fazer assim, já aceitei que não vai valer a pena, eu me recolho, me retiro, porque eu não vai ter algo que eu possa tirar de bom nessa dinâmica. Perfeito. É essa interpretação que eu faria. Exatamente. Uh, é o aceitar de que, por vezes, não adianta tentar se explicar, tentar colocar o seu lado, tentar argumentar, porque a pessoa não é sobre o argumento, não é sobre o que está sendo dito, é sobre ti. A pessoa já tomou a decisão, ela já te colocou dentro de uma caixinha. Então, por que tu vai querer convencer ela de que, na verdade, isso foi um erro, que tu não é assim? Às vezes, deixa. Ah, beleza, eu sou isso aí mesmo. Let it go. E vida que segue. Porque é perda de energia, daí a desconexão, daí o rompimento, daí o deixar a parada rolar, Eu sabe? desconectaria de mim para tentar encaixar na realidade da outra pessoa. E aí vem aquela coisa do Lagus, né? Tipo, eu me desconecto de mim para tentar fazer me ser entendida por outra pessoa também. Isso, tu vai moldar a tua percepção, a tua relação para aquilo caber, ou tipo assim, tu cede excessivamente para a pessoa para tu de alguma forma tentar ser aceito pela pessoa. O Vander colocou aqui no chat. Esse conselho veio direto para mim. Tô morando perto do meu pai, tá sendo um desafio conviver com ele. É uma vibe de entender, respeitar, cultuar meus antepassados, mas tá foda. As feridas com ele super reabriram e estou me sentindo afogar em ressentimentos. Por aquilo que pareça, ontem tirei uma runa como conselho para a situação e saiu o talo invertido. Não consegui interpretar. Cara, interessante. Eu vou pontuar brevemente, tá? Depois a gente vai dar seguimento. Mas essa questão das runas, elas são muito certeiras, assim, é bizarro. Mas às vezes acontece coisas que a gente não consegue interpretar. Acontece comigo. Hoje, muito menos, é claro. Porque quanto mais a gente tem prática, quanto maior o nosso arcabouço, mais fácil a gente consegue associar enfim, estabelecer essas relações. Mas por vezes ainda acontece coisas que eu só vou, tipo, dias depois. Puta, vai cair a ficha. Porque eu pensei, nossa, pá, me veio aqui a ideia, porra, essa rua então era sobre isso aqui. Ela tava falando sobre aquilo. Pá, entendi, agora tudo conectou. É muito comum isso acontecer. E o tala invertida geralmente vai falar sobre isso. Sobre um certo desapego de alguns laços. Então, é claro que se envolve muita coisa, não seria nem adequado eu ficar especulando ou pontuando. Depois a gente pode conversar no privado, mas o Tala costuma falar sobre isso. Não renegar a ancestralidade, mas observá-la a partir de um outro viés, de uma outra forma, trazendo outros aspectos que talvez sejam mais saudáveis. Às vezes a forma que eu tenho de cultuar um ancestral, um antepassado, é reconhecendo os próprios erros desse antepassado. Mas enfim, não vou adentrar muito nisso, depois a gente troca uma ideia e para ver se a gente consegue aí, com as runas, te dar um certo alívio, um direcionamento. Tá bom, meu querido? Vamos lá, então. Vamos pensar, retomando um pouquinho essa questão. Tudo isso que eu
que eu trago, seja nessa prática, ou no que a gente veio conversando antes, é o que eu acredito que é necessário que seja desenvolvido para a gente estabelecer uma prática oracular autônoma, aprofundada e precisa. Porque entender teoricamente, eu sei que, vamos lá, sei que esse X é a runa Gebo, que fala sobre troca equivalente, e blá 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 blá. Isso é entendimento teórico. Conforme eu faço leituras e jogo e penso em diferentes perspectivas, conforme eu medito com a runa e sinto a energia da troca equivalente, conforme eu observo a manifestação dessa força na minha vida, aí eu estou começando a fazer isso com consciência. E é exatamente por isso que na formação, que não é um curso, é uma formação, dessas 12 semanas de acompanhamento, de aula ao vivo, de prática, etc., a gente fala sobre os fundamentos, passa pelo processo de interpretação e chega na prática real da leitura. Porque a minha ideia, e isso lá na primeira turma eu já falei para vocês, era formar oraculistas. Eu quero que as pessoas saiam dessa formação com autonomia para jogar. É claro que é uma coisa que demora anos para eu ter expertise, mas eu tenho que ter condições de poder treinar, experimentar e praticar até ganhar cada vez mais confiança. Por isso que a ideia é a gente aprender a estruturar a leitura, interpretar as relações sobre as runas e desenvolver cada vez mais a segurança no oráculo. Mas é importante, e isso é bom falar aqui, não para vocês, porque quem está aqui basicamente já é meu aluno, mas pensando no que está gravado, se eu vou botar no YouTube, o pessoal vai ver, talvez quem estiver chegando em algum momento. Para essa formação, onde eu coloco ali formação avançada, por quê? Porque a minha ideia não é atrair curiosos, sabe? Essas turmas, né, elas surgiram muito porque essa galera que está aqui, principalmente aí a própria Mi, Cid, Sheila, o Júnior, Gabriel também, ficaram me importunando durante algum tempo que eu deveria fazer as turmas, deveria continuar os estudos, deveria trazer mais conteúdo. E eu falei, pô, é verdade, vocês estão corretos, eu deveria fazê-lo. E então, o fiz. Mas a minha ideia nunca foi buscar curiosos. A ideia é a gente ter pessoas que estão dispostas a estudar, a praticar, porque como eu falei lá no início, o estudo das runas, ele é iniciático. Quando eu me aprofundo, quando eu estudo, quando eu pratico com o oráculo, eu vou passar por esse processo iniciático. Porque é um processo de transformação, é uma jornada iniciática, eu estudo e a prática com as runas. E quando a gente, então, se torna oraculista, não só estamos lidando com as nossas transformações, as nossas questões, os nossos problemas, mas estamos lidando com das outras pessoas que confiam na gente, que às vezes não nos conhecem, mas confiam no nosso trabalho, ou têm fé naquilo que a gente faz. E uma pessoa que tem fé naquilo que tu está dizendo, cara, olha o tamanho da responsabilidade que tu tem para com essa pessoa. Para tu, o que que tu vai falar? De que forma tu vai falar? E acredito que a gente acaba lidando hoje com muitas pessoas tendo uma postura leviana frente ao oráculo. Por isso que algumas das nossas aulas a gente vai falar sobre ética na, na atuação do oraculista. A gente vai falar sobre como estabelecer uma prática saudável, de que forma que eu vou responder, o que que eu vou responder, sobre quais coisas eu desejo falar ou não falar. Porque também, além da parte teórica sobre runas, sendo essa uma formação que trata de a gente poder começar a oracular, inclusive para outras pessoas, é importante falar sobre esse aspecto humano do contato com o outro, de tu não se deixar tocar excessivamente, por exemplo, pela situação do outro.
E por aí vai. Muitas vezes o jeito que tu fala alguma coisa, ele vai ser determinante para a visão que a pessoa tem sobre aquilo. Por isso que eu sempre falo que é importante que a pessoa saia da tua consulta se sentindo bem, mesmo quando a notícia é ruim. Bom, nesses anos de atendimento, vocês podem imaginar quantas vezes eu tive que trazer notícias ruins a partir do oráculo das runas. Isso é frequente. Agora, de que forma é feito? De que forma eu trago essa notícia? As runas apresentam caminho. Eu preciso dizer, mesmo quando sai tudo errado, existe um caminho. De que forma que eu posso aconselhar esse consulente para que ele consiga lidar com isso e seguir o caminho para se reerguer? Que esse é o meu papel. Como oraculista, eu tô lá também, né, aproveitando o símbolo do Arcano 9, que eu já citei aqui para vocês. Se eu tô lá com a lanterna, com a luz, guiando os passos dessa pessoa, eu preciso, no mínimo, apontar um caminho para onde ela deva ir. Eu acredito que esse é também o trabalho do oraculista. Então, isso e trazer conhecimento de uma forma séria, aprofundada e com fundamento. É o que eu busco fazer. Sem distorcer tradições, sem transformar isso em espetáculo, sem eu ficar aqui pesando uma estética que não tem nada a ver comigo, mas que é talvez o que as pessoas queiram ver. Vocês não vão me ver pintando a cara, vocês não vão me ver riscando runas, que às vezes nem tem nada a ver com o contexto, mas vou fazer isso porque esteticamente é o que as pessoas fazem. Eu jamais vou fazer isso. Porque se eu entendo que a magia é a vontade, é aquilo que é significativo, é eu colocar o meu intento ali, esse tipo de coisa não tem nada a ver comigo. Então, assim, não esperem isso de mim. Então, para fechar, também por conta do horário, para eu liberar vocês, eu quero retomar a fala sobre Odin, porque aquela história sobre Odin preso, né, sacrificando a si mesmo para si mesmo na árvore, fala sobre essa busca, né, a busca por sabedoria. Então, Odin fica lá pendurado, atravessado pela própria lança, na árvore que sustenta os mundos. Ele fica lá por 9 dias e 9 noites, sem comida, sem água e atravessado pela própria lança. Nesse estado catártico de êxtase entre a vida e a morte, ele, com um grito, despenca da árvore e encontra, ele vê as runas. Ele não simplesmente recebe a sabedoria das runas, ou ele cria as runas. Ele conquista esse conhecimento. E eu acredito que isso diz tudo sobre esse caminho. As runas não são uma coisa que tu aprende de forma rápida. Elas exigem presença, elas exigem profundidade e elas vão exigir transformação. Porque no fim, o oráculo não muda só a forma com que tu lê o destino, como a gente conversou. Um oráculo, como as runas, muda a forma com que tu vê e te relaciona com a vida. E então, a aula de hoje, que era, como eu falei para vocês, aberta na sala 0, era principalmente um aquecimento para a nossa turma da formação avançada, que vai começar no nós ainda temos. Olha, deixa eu ver aqui. Alguém pediu para entrar. Será que é alguém que caiu ou a pessoa que está chegando agora? Ah, não apareceu mais. Então, voltando aqui. Eu já sou distraído, daí começa a dar barulho alto e coisa piscando na tela, fica difícil.
A nossa turma, né, nossas aulas começam na segunda-feira que vem. A princípio, a turma já está fechada, mas podemos conversar, né? Daqui a pouco alguém que está aqui, se fez presente, assistiu, se interessou por aprender mais sobre as runas, já sabe alguma coisa, ou ainda quer saber se, pô, será que eu poderia participar ou não? A gente conversa, tá? Mas a princípio, a turma está fechada, vamos começar na segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, às 9h30, né, na segunda-feira, sempre com teoria e prática. Então, se tu que tá aqui ou que tá assistindo a gravação, provavelmente no YouTube, que eu acho que é onde eu colocaria isso aqui, não me segue, agora eu tô voltando a postar mais coisas lá no Instagram, então novidades sobre cursos, atendimentos, etc, lá no @leoarcano9, e onde eu posto mais conteúdo, porque eu tenho dedicado lá e tem tido um alcance bacana, é lá no TikTok, @leoarcano. Então, é isso, essa era a conversa que eu preparei para ter com vocês hoje, falando um pouquinho de teoria, trazendo um pouquinho de prática, e dando alguns spoilers do que a gente vai ver a partir da semana que vem. Eu estou muito empolgado da gente voltar a ter os nossos momentos. Para mim é muito importante, porque às vezes a gente acaba ficando muito fechado em si mesmo, e essas trocas que eu tenho com vocês, além de ser muito legal, de ser momentos divertidos, eu aprendo muito com vocês. Então, eu tô bem feliz com o retorno das nossas aulas, mas também um pouco cansado, porque a reestruturação da formação dá muito trabalho, por isso que eu abro aí, talvez com essa ideia de abrir uma vez por ano, mas vamos ver. Então, para quem ainda está pensando se entra ou não entra, essa é a última chamada, depois só 2027, talvez. A galera que está aqui sabe como é que é. Se vocês não pedem, não me cutucam, aí é capaz de nem sair turma nenhuma, porque eu gosto, mas dá trabalho. Enfim, pessoas, muito obrigado a presença, todo mundo que dedicou essa 1h15 aí, quem chegou depois também, quem está assistindo aqui na gravação. É isso, espero que tenham gostado. Um beijão para vocês. Quem quiser pode abrir o microfone para suas despedidas e tirar dúvidas também. Esse é o espaço. Até semana que vem.